Bom, pessoal, tudo jóia? Hoje é dia de descanso. Ontem não consegui fazer o nosso boletim, né, da etapa de domingo, a etapa do Grand Colombier. Né, a gente acabou chegando bem tarde novamente no hotel. Não é fácil, né? Tem muito, tem muito transferimento, muita viagem de carro, acaba chegando cansado, mas é assim mesmo, não tem problema, né? Vamos fazendo como a gente consegue, né? Deixa eu pegar aqui ainda a etapa de ontem. A etapa de ontem foi sensacional, né? Emoção pura. A gente viu muito movimento durante toda a corrida. Na etapa, no boletim anterior, eu tinha comentado que era uma etapa para colombiano, né? E os colombianos me deixaram na mão. A gente viu aí Quintana, Bernal, sobrando feio. A gente viu, infelizmente, né, o Higuita, que teve que abandonar a competição por causa de um tombo bobo, né? A gente viu o atleta da Quick Step, né, fazendo um movimento brusco, né, meio que a la Felipe, né, movimentando a bicicleta de um lado, assim. Ele acabou fazendo indo para a direita. O pobre Higuita tinha olhado para baixo ou para trás, ele olhou para frente e se encontrou com o ciclista na frente, cortando a direção, acabou caindo, levantou, continuou, depois caiu de novo, né, no meio da caravana. Ele acabou caindo de novo, aí ele teve que abandonar, coitado. Foi muito azar para ele numa etapa só. Ontem a gente viu uma etapa muito rápida no começo, né? Passando dos 52 de média na primeira hora, né? Isso é muito rápido, principalmente para o final de uma segunda semana. Eu lembro quando eu corria, e foi mais ou menos o que aconteceu esse ano também. A gente viu a primeira semana e o começo da segunda, fuga sair quase que no começo da etapa, né? Sem muita disputa. E conforme vai indo para o final, a competição aumenta, a velocidade aumenta e o cansaço está incluído, né? E a gente acaba sofrendo mais do que se espera, né? Parece que os outros não estão cansados, só a gente tá, mas aí que tem que tirar, né, a raça, né, o treinamento, aquela coisa que a gente tem de superar e aguentar no pelotão, né? Porque mais de 52 de média é muita coisa. Principalmente, como eu falei, no final da segunda semana, né? Etapa dura já fizeram, já sofreram com calor, sofreram com frio, com chuva, com tombo. Então, realmente tem que tirar o chapéu, né? Para essa turma aí, né? A gente viu ontem uma etapa que foi realmente, assim, para mim foi o que tem que ser uma etapa de um grande tour, né? Os líderes estarem disputando na alta montanha a etapa, a classificação, então sem fuga, sem nada. É o que aconteceu. Saiu uma fuga bastante interessante no começo, mas logo lá no Celle de Fomentel, né? Uma subida dura, porque eu parei no meio dela, estava de carro, obviamente, parei no meio dela para ver eles passarem. E foi uma subida dura. Sem falar, né, no Col de la Biche, que era a outra subida logo depois da Fomentel. Então, assim, foi uma etapa duríssima, né? A fuga tentou, mas não conseguiram. Um bom Pierre Rolland, né, a gente já conhece ele pelos ataques dele, pela capacidade que ele tem de andar bem na montanha, mas não foi suficiente. A gente viu aí uma Jumbo-Visma excepcional, principalmente, né? Para mim, eu estou mais impressionado com Wout van Aert que Roglic, que Pogačar, porque esse rapaz, ele que faz a diferença nas montanhas, né? Então, e ontem, novamente, quem fez a grande seleção, quem botou o Bernal para sobrar e todo o resto, foi ele, né? Os outros continuaram o trabalho, lógico, né? A gente viu ali um Tom Dumoulin super
positivo na montanha, o Sepp Kuss também, mas quem fez a diferença de verdade foi o Wout van Aert. Eu, na minha opinião, falando de Bernal, eu acho que ele estava bem abaixo, né, do que é realmente a capacidade dele, né? Isso é meio que normal, né, acontecer de todos os ciclistas durante um Grand Tour, principalmente um Tour de France, um Giro de Itália, uma Volta da Espanha, durante as 3 semanas, ter um dia que é um dia ruim, né? Isso é comum, é normal, né? Se talvez esse dia para o Bernal acontecesse na etapa menos dura, né? Uma etapa de sprint ou algo assim, ele iria sofrer. Putz, hoje estou sofrendo muito, mas não perdeu tempo, não, né? Não ia ser tão, né, a diferença não ia ser tão grande, né? O Quintana também perdeu bastante tempo, mas a gente sabe que ele está sofrendo aí de grandes dores devido ao tombo, né, do que o companheiro dele, obviamente sem querer, causou, né? O Anaconda foi pegar dois saquinhos de abastecimento, 2 Musette, e acabou desequilibrando pelo peso e tal, acabou caindo, levou Quintana, levou Romain Bardet, que teve que abandonar o Tour, né, a ponta de diamante da G2R. Então o Quintana ele está sofrendo por causa do tombo, né? Então dá para entender, né? Mas infelizmente é uma pena, né? Faz parte do jogo, mas é uma pena porque a gente sabe o sofrimento, o sacrifício que é feito, né, por esses atletas, né, durante muito tempo para chegar no Tour de France e acontecer isso, né? Então realmente assim é uma pena mesmo, né? A etapa de ontem, lógico que a gente viu uma Jumbo-Visma muito superior a todas as outras. Isso eu estava analisando um pouco mais a fundo. Eu acho que foi um grande erro da Ineos, né, ter deixado, né, tudo bem que isso é uma declaração que não queria vir e tal, mas foi depois, né, ter deixado de fora Froome, Geraint Thomas. Tour de France não é corrida para qualquer um, não é corrida para iniciante, não é uma volta qualquer, é o Tour de France, né? É a pressão da televisão, do jornal, né? É o glamour da corrida, é a dificuldade, é o alto nível da competição. Então, assim, a gente viu, por exemplo, trouxeram um Sivakov, a gente não viu ele ainda, a gente viu porque ele estava em último na geral, né? Não é, ele ainda, e acredito que não vai trabalhar para a equipe porque ele está muito ruim, não sei o motivo, tombo, ele sofreu um acidente sim, mas, né, não está servindo para a equipe, né? E eles têm em casa um Geraint Thomas, um Froome e outros, né? Tem um alemão que é muito forte, que não lembro o nome dele agora. Assim, eu acho que eles erraram, a Ineos errou gravemente na seleção para o Tour de France, né? A gente viu um Carapaz não muito, né? Uma outra vez ele trabalha, mas Tour de France é para quem tem carcaça, não adianta, não tem choro, né? É para, como dizia um português, é para homens de barba rígida, né? Então essa é uma frase que me marcou e é verdade, porque aqui não tem chororô, né? Principalmente no calibre dessa turma aí que está disputando a geral, que tem uma equipe para trabalhar para o líder na montanha. Então a gente viu que a Ineos está bem abaixo, está uma equipe como as outras, né, em relação a Jumbo-Visma. E a gente viu, lógico, no final, a gente viu o que a gente já viu em outras etapas, né, um Pogačar, um Roglic super forte, fazendo a diferença com os demais. Gostei de ver na etapa de ontem o Landa junto, né, o Eric Mas, que é um jovem da Movistar, junto, o Valverde, que estava ali até no final, a hora que eles arrancaram para o sprint ele perdeu um pouco, né? O Lopes recuperando, né, da Astana. Então, assim, ontem, tirando os 2 líderes que foram, né, que não são grande surpresa, né, que fizeram diferença novamente, a grande notícia foi os 7 minutos, mais de 7 minutos do Bernal, né? E a gente, se a gente for ver aqui a classificação da etapa
18º Quintana, 3 minutos e 50, e 25º Bernal, a 7 minutos e 20, né? O Bernal ele chegou junto com o Wout van Aert, né? Aí eu fico imaginando, imagina a cabeça do Bernal, né? Chegando junto com o Van Aert, que é um ciclista que ganha etapa no sprint, fez a seleção na montanha, ele que fez sobrar o Bernal, certo? E chega junto com o Bernal, né? Para mim isso só aumenta a certeza que ele estava num dia extremamente ruim, né? Extremamente ruim, porque senão não podia, né? Não podia chegar com 7 minutos e 20. Mas é assim, o ciclismo é isso aí, né? Hoje, né? Hoje é segunda-feira, estou aqui, é dia de descanso, né? Então, eu acho que os ciclistas deram graças a Deus aí que teve esse dia de pausa, né? Sem competição, mas mesmo assim tem que rodar, tem que fazer força, tem que suar, tem que comer pouco, né? Para não afogar, como a gente fala, né? Não travar as pernas para amanhã. Amanhã, 16ª etapa, certo? Larga de La Tour du Pin a Villard-de-Lans. Villard-de-Lans é um lugar que conheço bastante porque a gente fazia os training camps da Française des Jeux, um lugar lindo, maravilhoso, né? E duro, né? Então, ó, essa é a etapa de amanhã, um começo ondulado, nervoso, né? Com final duro, né? Amanhã acredito eu que, a não ser que a Ineos, né, recupere muita força e bota para acelerar aqui na última subida, mas eu acredito que eles não têm capacidade para isso, né, como equipe, né? Se não for assim, a Jumbo, a ideia deles, com certeza, né, como grande equipe, é deixar sair uma fuga, controlar de longe, sem ninguém de risco na fuga, deixa a fuga chegar e eles chegam ali controlando a corrida, né, teoricamente, né, sendo assim, teoricamente, economizando energia para as outras etapas que vão vir, que são muito, muito duras, né, inclusive até no sábado vai ser só etapa dura, né, de grande competição, sábado contra o relógio lá em Planche de Belleville, né, uma crono dura. Então tem que economizar energia até sábado, né, porque domingo é a passarela. Então está sendo um tour maravilhoso, muito legal, com bastante surpresa, né, uma pena a gente ver aí o Bernal teoricamente saindo da briga pela camisa amarela, mas só termina quando acaba, né? Então aqui tudo pode acontecer, como aconteceu com o Bernal, pode acontecer com o Pogačar, pode acontecer com o Roglic, pode acontecer com o Uran, com o Landa, com todo mundo. Isso não pode acontecer, né? Não está excluído. Então acredito que a gente vai ver mais surpresa ainda, né? Mais surpresa pela camisa amarela, pela briga. Então é um tour que está valendo muito a pena. Vale considerar, como eu já falei antes, é um mês de setembro que está muito mais quente do que o previsto, né? Eles já passaram por Nice, tombo, lá desde que largou em Nice, quase todo mundo caiu, chuva, muito frio, né? Essa diferença, né, de temperatura entre uma etapa, né? Etapa que largou com 28 graus, passaram por 10 graus em cima da montanha chovendo. Então, assim, teve muito sacrifício do físico, do corpo, né, que tem que levar em consideração. E a última semana, a terceira semana, é sempre crucial. Então, acho que vai ter muita surpresa ainda durante esse Tour de France, tá? Mais uma vez, desculpa pelo atraso, né? A gente acabei não fazendo ontem, mas aqui também é pauleira. Então, hoje é meu dia de descanso e eu estou aqui também fazendo. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até amanhã, na verdade, até amanhã com essa etapa aqui lá chegada em Villard-de-Lans, 164 km com 5 Grand Prêmios de montanha. Etapa dura também, que a gente acredita que a gente vai ver uma grande fuga chegando. Abraço, até mais.